Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é para esclarecer uma dúvida de um aluno assinante do canal da Universidade da Elétrica. A dúvida desse aluno é o seguinte: professor, qual a seção e a distância dos condutores que eu devo ligar no dispositivo de proteção contra surto, ou seja, DPS. Para isso, elaborei uma aula para responder a esse aluno. Vamos à nossa aula. Quais são os condutores utilizados para DPS e sua distância? Qual é a distância e qual a seção desses condutores especificamente, que foi a pergunta do amigo inscrito no canal da Universidade da Elétrica. Bom, primeiramente uma breve introdução de que é, ou seja, o que é o DPS. Pessoal, o DPS é um dispositivo, vocês já conhecem, muitos já conhecem, é um dispositivo de proteção para surtos, né? Para surtos. E eles são utilizados para prevenir danos aos equipamentos eletroeletrônicos e danos às pessoas também. E ele protege devido a que tipo de surto? Devido aos surtos de tensão, que pode ser causado pelas descargas atmosféricas, e os surtos causados por manobra nos próprios circuitos elétricos. Nós temos duas situações. DPS vai proteger contra manobras, sobretensões provocadas por manobra e sobretensões provocadas por descargas atmosféricas. Os surtos que são provocados por manobra, eles surgem da operação normal das linhas elétricas. Por exemplo, o acionamento de interruptores, abertura e fechamento. E são causados por variações súbitas da carga, inserção de grandes cargas, por exemplo, e até mesmo acionamento de motores, ou variações bruscas na rede, faltou energia ou deu uma oscilação grande na rede, tais como curto-circuito. Vocês podem observar aqui no desenho que o surto provocado por sobretensão por manobra, ele apresenta uma tensão temporária, tá? Aqui a minha tensão normal, de repente ocorre um surto de tensão, depois volta ao normal. Esse surto aqui é surto provocado, pessoal, por manobras nas linhas elétricas. Então eu tenho aqui a rede 230/400, tensão nominal, e aqui 230/400. E aqui o surto de tensão temporário provocado por manobra. Agora tem o surtos provocados por descargas atmosféricas. Tem aqui uma representação bem diferente do surto provocado por manobras nas linhas. Você tem incidência de picos de curta duração, podendo atingir 100 kA, como é mostrado aqui no gráfico para vocês, que é a representação da amplitude do surto de tensão em função da causa. Qual é a causa nesse caso aqui? Um surto provocado pela descarga atmosférica. Então, vocês já conhecem a forma de onda dos dois sinais de surtos. O sinal de surto provocado por manobra nas linhas e o sinal de surto, que é esse aqui, que eu mostro para vocês, que é o surto provocado pela descarga atmosférica. Bom, mas para responder ao aluno que solicitou duas perguntas, professor, qual é a distância do cabo do DPS até o barramento de equipotencialização e qual a seção desse condutor? Por que eu fiz essa introdução? Porque na escolha da seção do condutor, nós temos que olhar a norma 5419 e a norma 5410.
Vamos então responder a primeira pergunta. Qual é a distância do condutor de terra para o DPS? Vocês podem observar aqui que eu tenho essa configuração. Aqui é o dispositivo de proteção contra sobrecorrente, né? E aqui o meu DPS que está protegendo o equipamento de utilização. Aqui é o BEP. Se não tiver BEP, tem o PE, né? Que é o barramento de equipotencialização, o barramento de proteção de terra, tá aqui, ok? Aqui eu tenho a variável A e a variável B, ou seja, a distância desse condutor daqui até o barramento de terra, ele não pode ser superior a meio metro, tanto nessa configuração, quanto nessa configuração de DPS. Então, eu respondo a pergunta, meu caro aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica, a distância entre o DPS e a barra de equipotencialização principal deve ser a menor possível e igual a 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Então, isso é estabelecido pela NBR 5410. Por que a distância tem que ser a mais curta possível? Em função da impedância do cabo. Quando você aumenta o tamanho do cabo acima de meio metro, você tem alterações na impedância. Isso tem alterações nas correntes. Bom, aí vou responder a segunda pergunta. Qual é a seção dos condutores do DPS? Bom, eu não mostrei para vocês no início que nós temos dois tipos de surtos, né? Temos o surto por manobra e o surto por descarga. Então eu vou responder qual a seção dos condutores baseado primeiramente na NBR 5419 de 2015, parte 4, que traz essa tabela, que é a tabela 1, que apresenta a seção mínima para componentes de equipotencialização. Então, diz o seguinte, condutores de aterramento para os DPS, conduzindo a totalidade ou parte significativa da corrente de descarga, para a classe 1 e para a classe 1, qual é a seção que eu tenho que utilizar? Quando eu estou trabalhando com surtos de descarga. Aí quem que vai ditar a norma é 5419. Classe 1. O que é um DPS classe 1? Aqui embaixo eu mostrei para vocês para relembrar. DPS classe 1 é aquele DPS que é testado em fábrica com essas formas de onda aqui. DPS classe 1, ele tem uma forma de onda de 10/350 microsegundos de duração. Qual é o condutor que eu tenho que utilizar? O condutor que você tem que utilizar para o DPS na proteção de descargas atmosféricas, surto de descargas atmosféricas, classe 1 é 16 milímetros. Classe 2, qual é? 6 milímetros quadrados. Classe 3 e outras classes de DPS, sugere-se a utilização de seção mínima de 1 milímetro quadrado. Aí veja vocês que eu tenho aqui uma letrinha B aqui, né? Onde a 5419 nos manda para a norma 5410, para DPS usados em aplicação de energia. O que é um DPS usado na aplicação de energia? É o DPS que vai proteger contra surtos provocados por manobras na linha, ok? Então, ela manda lá para o item 635, ok? Então, nesse contexto de descarga, eu vou usar um DPS classe 1, o condutor 16 milímetros, DPS classe 2, 6, classe 3 e outros. O que é esses outros aqui? São DPS usados em linha de sinal, DPS para telefone e outros tipos de cargas onde você vai conectar. Então, vou fazer minha instalação de DPS para descarga atmosférica, classe 1, 16 milímetros quadrado cobre, classe 2, 6 milímetros quadrado cobre, classe 1, 2 e 3, sendo classe 1, 16, classe 2, 6, classe 3,
1 milímetro quadrado. Ah, isso seções mínimas. Aí ele me manda aqui, né? Então vamos lá na norma ver o que a norma diz. A 5410, quando trata sobre manobra que vai provocar surto de tensão, ou seja, DPS usados em aplicações de energia, surtos de manobra. Aí vamos aqui. Em termos de seção nominal, o item 635 da 5410 diz o seguinte: em termos de seção nominal, o condutor das ligações DPS e PE, que é o condutor de proteção, no caso de DPS instalados no quadro de entrada de energia, a seção mínima é 4 milímetros. Então, beleza. Quando o DPS ele for instalado a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas em suas proximidades, a seção mínima do condutor de DPS, de PE, deve ser 16 milímetros quadrados. Então, o que nós podemos fazer? DPS classe 1, está na entrada geral ali, você vai utilizar tanto para proteção contra descargas atmosféricas, quanto surtos de sobretensão da linha, você vai utilizar DPS com condutor de 16 milímetros quadrados. Classe 2, você vai utilizar DPS 6 milímetros, porque vai atender tanto às sobretensões por questões de manobra da linha, quanto sobretensões de descarga atmosférica. Classe 3, né, vocês, tanto para descarga atmosférica, quanto para sobretensões por manobra na linha, vocês podem usar a seção de 4 milímetros. Ah, mas para descarga atmosférica, o classe 3 é 1 milímetro. Ok, mas geralmente a gente usa o DPS para proteger os dois casos. Então, eu posso usar 4 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Sanado a dúvida? Essa era a dúvida desse aluno inscrito do canal. Para que possamos complementar, veja como se faz a ligação do dispositivo de proteção contra surto. Nós temos aqui a ligação em um sistema monofásico, né? A fase entra no DPS e sai até o barramento de terra, ou PN, por exemplo. E aqui eu tenho o condutor PN aterrado. Esse DP é o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, tá? É o disjuntor, né? No caso, pode ser um disjuntor, né? Ou um fusível. Do outro lado, tem o dispositivo bifásico, então um DPS em cada fase e um DPS e o meu neutro aqui aterrado, que é o PN, né? Comum aqui. E do outro lado, uma ligação trifásica, um DPS em cada fase. Agora, se a ligação, né, neutro e terra não forem comum, você vai ter que usar um DPS no neutro. Aqui foi utilizado apenas nas fases, tá? Porque neutro e terra são comuns aqui. Então, pessoal, dessa forma eu expliquei a dúvida e uma relembrada nos conceitos principais de DPS. Para essa aula, eu fiz uma consulta na 5410 de 2004 e na 5419 de 2015. Um abraço a todos e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.